Pedro Ernesto Denardim. Alô, boa tarde, 1h05. O Sala de Redação está começando nesta sexta-feira e hoje teremos um momento especial no fim de tarde. Vamos nos unir para agradecer pelo trabalho de quem está na linha de frente. Você é nosso convidado para ir à janela da sua casa e aplaudir os profissionais que estão nos hospitais e postos de saúde trabalhando para salvar vidas. Às 7h30 com programação especial aqui na Gaúcha e transmissão no RBS Notícias. Mais do que uma homenagem, e esta ação é um compromisso que os profissionais da saúde, para que eles permaneçam firmes, enquanto nós também fazemos a nossa parte. Nas redes sociais, a hashtag aplauso pela vida. Quem atua pela vida merece nosso aplauso. Grupo RBS, juntos contra o vírus. Portanto, às 7h30 todos estão convidados para participar desse mega aplauso a todos aqueles profissionais importantes, definitivos, fundamentais para a nossa vida nesse momento de pandemia. O Sala de Redação tem Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos. Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização. Grupo IESA, vamos juntos. Espumantes Aurora, com Aurora tem verão. E Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Bom, eu quero começar com o Grêmio, porque a nossa pesquisa interativa está perguntando exatamente isso. Você acha que o Grêmio tem que devolver o PP agora? Ou tem que ficar com o PP até o meio do ano? Sim. Não é devolver, é antecipar a sua saída, né, Pedro? Antecipar, exato. Porque de alma ele já não está aqui faz o quê? 2 meses e meio? De corpo ainda estava, mas o corpo estava tomando pancada, não estava conseguindo jogar, porque onde falta a concentração na mente, o corpo não tem a quem obedecer. Então não se trata de uma vendetta, não se trata de uma vingança com o PP, já que tu não jogou nada, eu vou te exportar para Portugal. Não, é que aqui ele não joga mais, porque ele não está concentrado no Grêmio, ele está concentrado numa outra realidade que ele vai viver. E ele pode começar a viver isso mais cedo, não como vingança, não como punição, apenas porque o ciclo terminou. Mas aí que ele dissesse que quer ficar, né? Aquele caso da namorada, né, Pedro? Aquela casa da namorada, a gente não sabe, às vezes a gente tá num relacionamento que a pessoa que tá contigo não quer mais, mas é bom ela tá ali, né? E aí tu fica, todo dia tu fica assim, hoje eu vou acordar, ela vai querer estar comigo, ela vai querer estar comigo. Ela vai mudar, exatamente, né? Tem que... Tu tem alguma experiência muito ruim nesse sentido? Muito, sofri muito. Eu imagino. Na vida amorosa, muito. Que barbaridade. Eu sofri muito, né? Então o Grêmio tem que ter uma DR com o PP. Muitas. Isso até encontrar o amor, né, Poder? Encontrou o amor e isso acabou, né? Maurício, claro, né? Mas Maurício, vamos lá, a gente faz programas de rádio ao vivo, né? É o Guampudo perfeito. Sabe onde tá, né? Tem um localizador. Tá ali, ao vivo, né? É verdade. Inclusive, durante o ato da traição, pode deixar o rádio ligado. Requintes de crueldade. Exatamente. Sim, o rádio ligado será o balizador. O rádio ligado, viu, Potter? O rádio ligado será o balizador. Claro, ele tá lá. Tá ali. Imagina, no final do programa acabou o romance. Eu dou a oportunidade do Timeline, eu dou a oportunidade do Bola nas Costas e agora eu dou a oportunidade do Sala, que é pior que o Pretinho, programas que eu tava antes, porque o Sala tem meia hora a mais. Então, tipo assim, né, é só querer, é só ter um pouquinho de força de vontade. Mas assim, falando sério... Planejamento. Só ter planejamento. Tem que ter uma DR, né? O Maurício coloca um tipo de resposta que parece bem óbvio, Maurício. Não que tu seja óbvio, Maurício. Às vezes falar óbvio, a obviedade é uma coisa brilhante. E com talento, mas né? Tem que ter uma DR, né? Uma DR. Romildo, empresário do PP, que aparentemente o Renato não gosta. Foi citado ele no Beira-Rio, lembra? Depois daquela derrota no Grenal de virada. E o próprio PP. Romildo, Renato, PP, empresário. E aí? Tu quer ou não quer? Porque o PP querendo, ele é titular absoluto do Grêmio, faz gol da assistência. E aí pode, né? Foi tanto que ele foi pro Porto. A cabeça dele já tá no outro amor. A cabeça dele já não está mais... Mas, Leonardo, tu consegue fazer isso. Muitos jogadores foram vendidos, jogaram finais de Libertadores da América se entregando. O Falcão, por exemplo. O Falcão é o melhor exemplo. Mas o Cebolinha... O Everton, Cebolinha... Leonardo, tu que tem 2 amores, tu tá falando em 2 amores, explica pra nós como é que funciona. Não, se terminou... Não, eu tenho um amor só. Começou, voltou. Quase que ele caiu, Pedro. Pedro foi nos Passando corretivo. Ele caiu.
Tem um amor só e é o único da minha vida. Olha o Errorex branco estragando a folha. Léo, tu demorou pra falar, Léo. Mas esse é um assunto complicado, esse é um assunto que exige muita habilidade. Acho melhor a gente voltar para a pauta do futebol. Esse aí tem problema também. Eu particularmente, eu sou casado há mais de 20 anos, e se eu tivesse mais 17 vidas, 18, 20 vidas, eu casaria com a mesma mulher. Eu ficaria solteiro. Olha só. Bagé, no terceiro programa já tá fazendo médico com a tua mulher. No terceiro. Davi, tu que conhece essa canalhada aí, dá a tua opinião. Cafajeste, né, Pedro? O cara aproveita que tá ao vivo, milhões. Um canhão do Sala pra fazer proselitismo, seu Bagé. Limpando a ficha, né? Dois cartões amarelos, né? Mas você sabe que... Esse final de semana que não vai ter o Bagé. Voltando ao PP, Leonardo. Não, mas eu queria só pegar essa parte do PP, porque nós estamos fazendo praticamente todos uma leitura, e que ela é uma leitura muito racional, de que o PP não esteja mais com a cabeça aqui. Então, a partir do momento em que o PP foi negociado, qualquer momento que o PP for anulado pela marcação, que o PP daqui a pouco tem um desgaste físico, nós sempre colocaremos nessa coluna de que o PP não está mais com a cabeça aqui. Então, o melhor caminho é mandar o PP para a Europa e valorizar quem vai ficar com a vaga dele. É que isso não seria nem injusto, né, Alex? Porque há um procedimento padrão que o PP tinha que o levou ao Porto. Era um comportamento, uma performance de gols, assistências, muito interesse no jogo, inclusive sem a bola. E isso, à medida em que foi se aproximando e depois se consolidando a venda dele, o padrão mudou drasticamente. Ele não tem mais gol, ele não tem mais assistência e às vezes parece desconcentrado do jogo. A última vez que eu lembro do PP dando assistência para gol e fazendo gol foi naquele empate com o Santos na Arena, um dia depois de confirmar a negociação dele. Até imaginei que dali em diante ele vinha embora no melhor sentido e não veio. Nós só estamos falando isso porque existe um cara chamado Ferreirinha. Senão ia estar todo mundo falando que o Grêmio tem que sentar, conversar com o PP, fazer ele jogar março, maio, junho. Tem o Guilherme Azevedo e agora o Léo Chu também, que está chegando. O Grêmio tem 3 possibilidades. Não, e tem uma questão, Pedro, do PP, que me parece... Essa negociação ela começou torta. Porque antes do jogo contra o São Paulo, o Grêmio está desembarcando em São Paulo. E aí tem uma postagem do empresário dizendo: esse pode ser o teu último jogo, aproveita, desfruta. Ou seja, a cabeça do PP e do staff dele, ela já não estava mais em Porto Alegre. Já estavam tratando aquele jogo que era o último da temporada do Grêmio como o último do PP. Aí a negociação se desenrolou, o Grêmio garantiu até julho, mas o PP já foi. E eu acho que o Grêmio faz bem para ele e faz bem para o PP resolver essa situação. Agora, olhando para a trajetória do PP, né, que se transformou em titular só agora, na última temporada, né? Eu fico pensando, né, como o Grêmio perdeu tempo, né? Davi foi podia ter Everton e PP nas pontas. Everton e PP do Renato, né? Porque ele, no ano que ele foi reserva, antes dele ser titular, foi o ano que ele foi o jogador do Grêmio que mais vezes participou de partidas. Ele entrava em todos os jogos, o Grêmio terminava o jogo ou com ele e o Everton. Agora, só uma vírgula na questão do PP, vai não vai, acabou sendo algo mal resolvido pelo Grêmio, porque o Grêmio perdeu dinheiro. Ao manter o PP durante mais tempo, abriu mão de valores lá com o Porto, era fundamental para ele jogar a Copa do Brasil. Em algum momento o Grêmio, sei lá se não compreendeu como é que estava a vida do PP, ou não conhecia direito o PP, porque ele tinha certeza que ele jogaria bem. O Grêmio apostou na possibilidade de ser campeão da Copa do Brasil. Eu faria essa aposta também, para não parecer que a gente está pancadeando só depois. Se eu sou dirigente do Grêmio e tenho a possibilidade de ter o PP para enfrentar o Palmeiras numa decisão de Copa do Brasil, ele é o meu jogador mais vertical, junto com o Diego Souza, eu também abriria a mão desse valor em nome de ter um PP protagonista. Mas a aposta deu errado, eu faria a mesma aposta. O que foi dito para mim, e por alguém que conhece o PP de longa carreira, né, da base e tal, que o PP, ele sente o ambiente externo. Que o PP, ele acusa o golpe. Tem algo que está desalinhado, tem algo que está mudando. Ele acusa, ele sente. Ao contrário do Everton, por exemplo. Aí são pessoas diferentes, a gente não tem como, né, querer que todo mundo seja padrão. Mas o Everton, embora tenha caído de rendimento e bastante, do Everton de 2019... O Everton ainda no último jogo dele, ele entra em campo, e até havia uma discussão se ele jogaria ou não o Grenal, ele entra e tem uma atuação de alto nível. E com a informação de que ele pediu para jogar, né? Lembra da informação que ele pede para jogar? O Grêmio não tinha. Não era uma discussão que havia para o Grêmio, né? Olha, o Grêmio nunca pensou em não colocar o PP. Olhem o comparativo de tempo que a gente traçou aí. Em 2019, o Grêmio cai
numa semifinal de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, fez 2-0 aqui na Arena, tomou 2-0 lá na Baixada e perdeu nos pênaltis. O pênalti desperdiçado que elimina o Grêmio é do PP. E aí mostram uma imagem do PP desolado, porque é um garoto que ainda era reserva ali, tentando fazer a vida profissional, e ele acabou se jogando uma carga nas costas do PP. O torcedor foi para a rede social, acabou criticando, que é um direito do torcedor também, mas olha o quanto esse menino, ele já tinha uma carga antes mesmo de ser titular. E aí o PP, quando assume a titularidade na saída do Everton Cebolinha, ele ganha um status em determinado momento de um protagonismo, porque ele era o jogador capaz de resolver as situações difíceis do Grêmio dentro de jogo. E quando o presidente Romildo vai lá e faz esse acerto para que ele permanecesse por mais uma temporada, a grande maioria, seja da mídia ou seja da própria torcida, viu aquilo com bons olhos. Opa, o jogador já está negociado, mas ele é o nosso principal jogador e ele ainda vai ser um rendimento técnico, digamos assim, para dentro do time. Pô, quis o destino que a partir dali ele não tenha sido. Mas se nós contextualizarmos lá o quando da definição para que ele permanecesse, em determinado momento foi considerado como algo positivo, a sequência dele no Grêmio. Né? Claro. Eu elogiei o Grêmio ter conseguido manter o PP nessa expectativa que os dirigentes também tinham, né? De que ele fosse o protagonista que não foi. A queda de rendimento do PP, se a gente for pensar, o Alisson não foi vendido para a Europa e não estava jogando. O Vitor Ferraz não foi vendido para a Europa e não estava jogando pouco. Caiu com o time, né? Estava jogando pouco. É que o time do Grêmio estava mal, né? O que eu não gosto... exatamente, Léo. O time do Grêmio estava mal, eu acho que puxou ele para baixo. O que eu não gosto, e aí assim, é uma sugestão apenas para debate, é que eu acho que a gente é muito paternalista, às vezes, com jogadores, sabe? Então, daqui a pouco, sei lá, o Vanderlei, a gente conversou, discutimos, o Maurício e eu, educadamente ontem. Pô, o Vanderlei tem 35 anos, ficou de fora da final da Copa do Brasil e não pode voltar, porque vai ficar sem confiança. Puxa, mas o cara tem 35 anos, tem contrato, ganha salário de 3 dígitos. O PP não é mais um guri, ele não pode ficar até o final do contrato dele e ajudar o Grêmio, nem que seja como reserva para entrar depois. Obrigado, tem que sempre, a cabeça dele não tá legal, manda embora e tal. Mas esse negócio de idade... Se ele não quiser, tudo bem. Esse negócio de idade, eu tô com uma idade, tem horas que eu perco a confiança. Me ajuda a perder a confiança. Tá, mas nós não vamos deixar de acreditar em ti, porque tu perdeu a confiança, né? Tu perde a confiança, né? Principalmente pelo ser humano. Principalmente pelo ato, na hora da verdade, tu ser tirado do time. Esse ponto é muito grave, né? Porque a questão é ponto pacífico, erro total. Mas o cara não pode mais jogar lei. O preço a pagar na volta do Vanderlei é que ele tanto poderia ter uma personalidade onde ele não sentisse a falta óbvia de confiança que ele sentiu do seu treinador, ele volta e dá uma resposta fantástica. Mas o risco era que ele não desse, porque ele já não estava dando uma resposta boa com confiança. Imagina perdendo. Perfeito. O Potter, o Potter na abertura do programa, o Potter fez uma brincadeira, uma analogia com a questão de namoradas e de situações de relacionamentos mal resolvidas. E eu penso que a relação do Grêmio com os seus goleiros é um relacionamento mal resolvido. É verdade. Porque o Grêmio perde lá o Marcelo Groi, que era o ídolo recente, e aí aposta num Paulo Vitor, que já tinha um peso de camisa, porque tinha passado pelo Flamengo, e aí o Paulo Vitor não dá certo, e o Grêmio vai lá e busca um novo relacionamento com o Vanderlei, que vinha de outra camisa pesada, que era o Santos, e aí quando chega no momento crítico da temporada, ô Potter, o Grêmio ficou entre duas namoradas que já eram ex. O Grêmio não sabia se reatava com o Paulo Vitor ou se reatava com o Vanderlei. Viu, Guerrinha? E aí duas namoradas que eram ex, Guerrinha. Guerrinha, cuida só. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Ex é comida requentada. Pois é. Mas ex é esse. Mas olha só, nessa mesma história das relações amorosas, vamos pegar o Marcelo Groi. O Marcelo Groi é um cara que conquista o amor do Grêmio. Porque o Grêmio, como namorado do Marcelo Groi, ouça-se a torcida do Grêmio, olha o tempo que levou para que o Marcelo Groi fosse aceito como ídolo, como grande goleiro que é. Claro, ele foi crescendo de produção, mas ele teve que conquistar do jeito dele, muito cavando o amor da torcida do Grêmio, e quando ele sai do Grêmio, ele sai amado. Amado, tanto é que o grande sonho de qualquer gremista que você perguntasse, qual é o goleiro que você quer no Grêmio? Olha, talvez 11 de 10 digam, eu quero o Marcelo Groi de volta. Não, Maurício, e o Marcelo melhor goleiro do Brasil, aquele Santos do Atlético Paranaense. Melhor goleiro do Brasil. O melhor que o goleiro do Palmeiras. O Groi lutou contra o Dida, melhor que o Everton. Melhor que o torcida do Grêmio, contra o Paulo Santana, que dava um pau por semana com ele, nele. Mas eu estava ao lado do Marcelo Groi.
Mentira. Eu também. Estava. Tanto que o Santana brigou comigo por isso. E comigo também, me xingou. Vocês lembram um programa legal. Um contexto rapidinho, vocês lembram da história do Marcelo Groi, da titularidade? O Grêmio tem o Vitor, aí o Vitor é negociado de uma hora para outra com o Atlético Mineiro, final de 2012, se eu não estou equivocado, e aí coloca o Marcelo Groi. E aí o Marcelo Groi fecha o gol. E aí o Marcelo Groi chega no final do ano e ele resolve viajar, se não me engano ele foi pro Caribe, para casar, viajou em lua de mel. Poxa, chegou a minha hora agora, saiu o Vitor, que era goleiro dos últimos anos, eu fechei a temporada em alta, tô grandão. E aí o Marcelo Groi desliga do mundo alguns dias lá. E aí um dia ele vai na internet para ver as notícias do que está acontecendo. E aí ele descobre que a pedido do Vanderlei Luxemburgo tinha sido contratado o Dida. Uma das grandes injustiças que no meio da lua de mel do Marcelo Groi. E aí o Dida até fez uma boa temporada, mas o Marcelo Groi dá um livro e um filme. É uma história incrível de persistência dentro do Grêmio. Bagé, e na volta, a carreira dele na seleção foi prejudicada por esse ano aí que o Bagé falou. Ele já era terceiro goleiro da seleção. Se ele tem esse ano aí de novo como titular, eu não sei se a vida dele na seleção não seria diferente. Não, acho que a seleção um pouco depois, Diogo. A seleção um pouco depois. Isso aí é 2012. Não, a seleção final de 12. Final de 11. Final de 11. Houve o atraso. Final de 11. Isso aí é final de 11. O Grêmio vende o Vitor pro Atlético. E aí começa 12 com o Groi no gol e o Groi classifica o Grêmio nos pênaltis contra a LDU na pré-Libertadores. Isso. É o primeiro mata-mata da Arena. Ele ficou 1000 horas sem tomar gol, uma coisa assim. Isso, aí ele tem um recorde, o lugar pro Dida aí entra, e fica atrasado na seleção. Entra a regra E Guerrinha. aquela defesa, Então tem que tirar aquela tá defesa lá do gol, Equador. tem que tirar. Tem que Que contratar um defesa, hein, goleiro. Pedro? Aí já é o Groi afirmado, A tua né? narração está no mundo, Pedro, daquela defesa. Que bom, muito obrigado, Davi Coimbra. Eu quero saber do Alex Bagé. Quais são os reforços? Quem é que o Grêmio está procurando? Onde é que o Grêmio bateu na porta? Onde é que o Grêmio quebrou a cara? O que o Grêmio está querendo? Porque só se fala que o Grêmio terá 4 grandes reforços. Até agora, 0. Mas eu tenho um temor aí, falando abertamente como torcedor do Grêmio, que se repita, e estou torcendo para que isso não aconteça, a história da última janela em que o Grêmio acabou, em determinado momento, mostrando para o seu torcedor que aquela utopia do Cavani pudesse ser possível. E aí, logo depois, a gente acabou se confrontando com a recepção em Porto Alegre do Churim. Depois nós tivemos, em determinado momento, não diria que um sonho, né? Porque o tamanho dele não era o mesmo do Cavani, mas do Gaston Ramírez, que está na Sampdoria, que era jogador de Copa do Mundo com a seleção uruguaia, e de uma hora para outra se fechou o César Pinares, que era um jogador até então, que a gente não lembrava muito. Então, quando o presidente diz que os jogadores que estão sendo sondados, que estão sendo analisados, são jogadores de renome mundial, e aí surgiu nos últimos dias o Douglas Costa, se falou do Rafinha lateral, se falou do Roger Guedes, se falou do Alex Teixeira, que estava jogando na China, que renovou, do Rafael Carioca, ou seja, são grandes nomes. Pedro, nós só temos que analisar, e ontem o discurso do Davi foi mais ou menos nessa linha de raciocínio, a importância desses jogadores para um contexto. Porque daqui a pouco, se eu trago apenas um desses nomes, que são altos salários, que tem toda uma certa, daqui a pouco até um beicinho, como se diz lá em Bagé, de parte do grupo, se você contrata um muito maior do que os outros em termos financeiros, o que isso vai servir para a estrutura do Grêmio? O Grêmio precisa de um goleiro, o Renato já botou na cabeça que precisa trazer um volante, ele quer um volante de marcação, naquele estilo que o Pedro Ernesto gosta, aquele volante mais ombro largo. Então são algumas situações que, se realmente das contratações, de 3 ou 4 contratações do Grêmio, estiverem entre esses nomes cogitados, agora está se dizendo de novo que o sinal do Renato lá de carinho para o Luiz Adriano na final da Copa do Brasil possa reverter em realmente uma contratação. Já rolava, nomes... tá, Bagé? Já rolou. Não, já rolou. Rolou, tipo assim, a relação não começou ali. O Renato realmente conversou com o Luiz Adriano antes e tentou. Não, eu sei disso até porque eu passo até a desacreditar, senhores, porque o pai do Luiz Adriano, o seu Luiz Adriano... Muito colorado, né? Não é só por ele ser muito colorado. Vou contar um bastidor para vocês aqui. Tem um time na Zona Sul aqui, eu sou um cara oriundo lá do futebol de várzea, né? Então aqui na Zona Sul tem um jogava time muito, Bagé. Não, ainda dá uma enganada, né? Mas agora eu tô mais estilo Opala, sabe? Já fui um clássico, hoje só tô bebendo. Tu pega, por exemplo, tem um time na Zona Sul chamado Porto Alegrense, Guerrinha. E esse time é organizado pelo pai do Luiz Adriano. E a prática é o seguinte, quando o Luiz jogava no Shakhtar, o Porto Alegrense jogava com o uniforme todo do Shakhtar.
Quando o Luiz agora está no Palmeiras, uniforme todo do Palmeiras, eu tô muito curioso se o Luiz Adriano for para o Grêmio. Se o time do seu Luiz Adriano não vai. O Luiz Adriano pai, Pelos o Luiz Adriano vídeos pai, que ele grava, não tem jeito. o Luiz Adriano pai, ele viralizou, né? Ele viralizou porque ele gravou. Não sei se vocês lembram, o ouvinte deve lembrar, tinha uma campanha, acho que do Jornal Nacional, o Brasil que eu quero. E ele, depois de um jogo, ele gravou no Beira-Rio, o Brasil que eu quero é o Grêmio todos os dias, mas ele usa um palavrão. E um palavrão. Tá, mas aí, Diogo, Hoje ele usa um boné, Léo, escrito todos os dias em cima. É que aí, Diogo, viralizou tanto que o Luiz Adriano criou uma marca, todos os dias. Aí quando o Inter jogou contra o Palmeiras aqui, acho que era o primeiro jogo do Luiz Adriano contra o Inter aqui no Beira-Rio, nessa volta ao Brasil, eu entrevistei o Luiz Adriano pai, grande figura, aliás, um cara espetacular. E aí ele dizendo, olha, eu vou torcer pro Inter. É meu filho, eu sei que mas há outro ponto em paralelo aí, Davi, que é o seguinte, Maurício, me dá uma razão. E aí, Maurício, só pra terminar, aí ele só pra terminar, disse, eu vou torcer contra o Luiz Adriano, vou torcer pro Inter. E ele disse o seguinte, que ficou tão famosa a frase dele, que ele não consegue chegar ao Beira-Rio sem parar pra fotos, vídeos, e as pessoas pedindo para que ele grave essa mensagem. Mas, então, como disse o Bagé, é difícil que o Luiz Adriano jogue no Grêmio. Não. Eu acho que isso é eliminatório. Vai desculpar, eu sei que tem todo aquela... Não, pega outro centroavante. Mas não, o que é eliminatório é que ele é titular do Palmeiras, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Me dá uma razão pro Palmeiras liberar o centroavante titular dele pro Grêmio. Uma razão. Dólares? E tem que o Grêmio contrato até 2023. Até o final de 2023. Cheio de dólares, Grêmio. A pessoa mais rica do Rio Grande do Sul se chama Grêmio Futebol Porto Alegrense. Nunca ninguém conseguiu ganhar tanto dinheiro nos últimos tempos no Rio Grande do Sul quanto o Grêmio. Mais que grandes marcas aí, você pode falar. O Grêmio é podre de rico. Agora, o Luiz Adriano é casado com uma moça. Uma moça russa? Não é mais. Já mudou. Ele foi, né? Foi casado. Uma moça. Não, eu sei. Mas não, revista amiga. Vamos lá. Quem é a mulher do Luiz Adriano? Uma moça muito competente no que ela faz, certamente. E não, a gente vê que ela é uma moça bonita, sem dúvida. A gente está falando aí de relacionamentos e tal. E ele a trocou por uma brasileira e ela ficou inconsolável, pelo que eu sei. A russa? A russa. E ela ficou inconsolável, o que mostra que o Luiz Adriano deve ser. Essa é a brasileira que tu está mostrando aí. Essa é de hoje. Né? Essa é de hoje. Ela veio pro Brasil com ele, né? Ela deixou sim. Ela veio pro Brasil. Ela o que mostra que o Luiz Adriano deve ser um bom homem, né? Um bom marido, né? O cumpridor das suas tarefas e tal, das suas obrigações. Davi, sabe, Davi, que eu faço um tipo de jornalismo, que é um jornalismo interessante, que é seguir todas as esposas de todos os jogadores. É importante isso. Fontes, e aí vocês pensam, agora uma mente mais suja está pensando assim, aquela coisa. Não. É o que vaza de informação. O que vaza de informação. Como é o nome da ex-esposa? Te respondo em alguns segundos. Do Luiz Adriano, porque eu estimulo todos vocês, inclusive nossos ouvintes, agora a irem na internet, nos desvãos da internet, e procurarem na Google Imagens dessa moça, porque é uma moça bonita, o trabalho dela é ser modelo, é ser bonita, né? E ela consegue. Mas eu insisto, Davi, que a questão principal para o Luiz Adriano não vir para o Grêmio, seria fantástico que viesse, né? Ele é um fazedor de gols extraordinário. Mas é que o Palmeiras, um clube rico, um clube que se administra bem, que tem mecenato e que tem dinheiro e tem título e acabou de ganhar uma grana histórica de Libertadores e outra grana histórica de Copa do Brasil, ele não tem uma razão para liberar o seu centroavante titular para um concorrente na Libertadores ou no Campeonato Brasileiro. Então não faz sentido, entendeu? Deixa eu dar uma informação. O jogador tem o passe, né? Eu acho que o Luiz Adriano vai para onde ele quiser, né? Não, mas ele tem contrato em vigor, né? Tem contrato até 2023. Deixa eu trazer uma informação, Pedro. Mas não precisa pagar 30 milhões de euros para pegar ele. Na segunda-feira eu conversei com o Cícero Souza, publiquei até a entrevista na coluna, e aí no final da entrevista, já depois de desligar, a gente falou da questão do Palmeiras e tal, como o Palmeiras preparou para essa temporada. E está aí o Luiz Adriano, ele disse, olha, a gente soube do interesse, o Grêmio já teve interesse ali atrás, mas eu acho muito difícil, quase impossível que ele saia, até porque o Luiz Adriano, nessa reta final de Libertadores, Mundial e Copa do Brasil, ele mostrou algo que ele não tinha mostrado ainda, uma liderança muito forte de vestiário. Ou seja, faz golo, né? Faz golo. Não, sem contar a parte técnica, mas ele é um cara mais contido, Luiz Adriano, percebe-se? Até nas entrevistas ele é mais contido. Amadureceu. Mas ele exerceu uma liderança muito grande, Bagé.
E isso chamou a atenção no Palmeiras, se tornou uma das referências do vestiário. O Luiz Adriano é um dos jogadores mais importantes da história do Inter, porque o jogo mais difícil de qualquer clube sul-americano na história é a semifinal do Mundial. Aqui do Brasil, só o Santos e o Neymar não sofreu. Todos sofreram. Uns foram eliminados. Gol de cabeça, né, Potter? Maurício, mais ou menos, sai perdendo, né? Sim, mas o Flamengo faz 3-1 no final, né? Tá, mas tudo bem. Saiu perdendo. Você tem razão. O Luiz Adriano livra o Internacional de um empate com o Bali. Exatamente. E não se sabe o que aconteceria naquele jogo. O jogo chovendo, o Inter jogando mal, nervoso, depois toma um gol de empate, faz um gol rapidinho com o Pato, acaba Ekaterina. assim. O nome dela é Ekaterina Dorosco. O nome da russa que o Davi queria saber. Quero lembrar, o Maurício, que quando tu tem qualquer problema com o teu condomínio, é só ligar para a Objetiva Administradora. Eu tô no condomínio sem luz e sem internet, mas tirando isso tá tudo bem. Objetiva condomínio.com.br. Vou repetir, Objetiva condomínio.com.br, em Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Uma administradora de condomínios que tem 23 anos e é especialista naquilo que faz. Então, senhor síndico, qualquer problema no seu condomínio, Objetiva condomínio.com.br está à sua disposição. Chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol. Gimo, qualidade comprovada. Atenção, conforme decreto estadual, todas as lojas do Zafari e Hipermercados Bourbon encerrarão suas atividades diariamente às 20 horas. E a Ruder, hein? A Ruder completa 49 anos, à frente da segurança dos gaúchos. E com inovação e experiência, espera fazer ainda muito mais. Pedro, antes do intervalo, deixa eu só dizer o seguinte, para não perder o gancho Palmeiras, tá? Essa semana o Cícero Souza foi entrevistado do Léo Oliveira e eu hoje terminei de entrevistar o Andrei Lopes, que é um gaúcho, o Cebola, auxiliar do Dunga na Copa da Seleção Brasileira, e foi o cara que entre o Luxemburgo e o Abel conseguiu 4 vitórias em 5 jogos, no Brasileiro e Libertadores. E as vitórias todas com no mínimo 3 gols marcados, coisa que o Palmeiras depois não conseguiu fazer, a não ser raramente. O Palmeiras do Andrei, que é onde entra o Zé Rafael, entra o Wesley no lado, o Danilo de volante e o Rafael Veiga de meia, é um time que ganha dos adversários fazendo pelo menos 3 gols, incluindo 3-0 no Atlético Mineiro, 3-0 no Atlético Goianiense, 3-1 no Bragantino e 5-0 no Tigres da Argentina. Então este gaúcho que faz sucesso no Palmeiras, ele tem ideias inclusive de virar treinador no futuro, o treinador principal é a minha coluna da super edição de 0 hora desse final de semana, tá? Pra fechar, tá legal. Pedro, que artilheiro Luiz Adriano, hein? É um artilheiro Luiz Adriano, hein? Que baita goleador ele é, de fato. Vamos lá, intervalo comercial, nós voltamos em seguida. Minutos, procurando um ar-condicionado econômico, então conheça o Split Inverter da Springer Midea que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e a Frigelar, claro. Grupo IES apresenta pré-venda do novo Nissan Kicks 2022, novo Nissan Kicks 2022, personalidade inconfundível, benefícios exclusivos para poucas unidades. Aproveite, hein? É só na IESA Nissan. O aplicativo completo e mais de 700 lojas em todo o Brasil, venha para o Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Escuta, Potter, o Palácio está chegando. O que tu imagina dessa chegada desse jogador chileno? Bom, a primeira coisa que se pensa, né, nessa chegada é o tipo de perfil de jogador que o Inter quer, né? O Inter quer velocidade pelos cantos. Isso indica muita coisa do que pode pensar o Miguel Ángel Ramírez, claro que não é definitivo. Aparentemente, aliás, deixa eu só abrir um parênteses aqui, não está muito bem explicada a saída do Guilherme Pato, né? Porque ontem na entrevista coletiva o Paulo Brax estava juntinho com o Gustavo Grossi lá, o cara que vai tocar a base do Inter, o projeto de base, e ele foi perguntado ali e ele disse que o staff do jogador tinha pedido para sair. Depois o staff do jogador e o empresário Baidec disse que não, que o clube internacional informou que ele não seria utilizado. Eu tô perdido, queria entender, assim, porque isso também indica algumas coisas do Inter, né? O Inter não queria um garoto, que é um garoto que joga por uma extrema, né? Talvez porque ele tem as características, né? Talvez funcione muito mais com contra-ataque, não é isso que o Inter quer, não sei exatamente, mas o que muito mais o Inter está indicando, né, com o Palácio é que o Inter vai buscar num mercado que é mais barato que o brasileiro, né? O mercado é mais barato que o brasileiro, lá a América Latina, né? E por exemplo, o Rony é muito mais caro, muito mais caro que o Palácio. Desculpa, vai lá. Não, vai lá, termina aí, Potter.
Não, então, e obviamente que tem uma coisa interessante também é ver o limite de estrangeiros. O Inter já se desfez de um, né? O Leandro Fernandes. E o Já foi para Montevidéu. né? Sarrafiori tá fora dos planos. Também, né? Então, isso abre a lista. E o D'Alessandro. O D'Alessandro já não contava, né? O D'Alessandro já tinha a cidadania, né? Na reta Pode ter final, quantos estrangeiros quiser no seu grupo, mas só são escalados, né? Só entra na súmula 5, né? Essa a atual regra, né? 13 em campo. Mas o que eu ia dizer, é que sobre o Palácios, eu assisti uma parte do jogo, o Léo também assistiu. Acho que o Léo assistiu também. Da pré-Libertadores? Né, Léo? Da pré-Libertadores, Del Valle e União Espanhola. O Palácios é camisa 10, ele não é exatamente um ponta esquerda, aliás, ele não é um ponta esquerda, ele é um camisa 10, ele é destro, ele é meia que joga pelo lado esquerdo, mas ele faz aquele facão pra dentro e é o cobrador de faltas, é o dono do time, ele põe a bola onde quer dizer, aquela história do passe longo e do passe curto que o Miguel Ángel Ramírez quer para os jogadores de meio campo, o Palácios tem, mas ele não é um ponteiro, cara que vai sempre ali de fundo e faz o cruzamento, como é o Pato, por exemplo. Ele é um meia destro que joga pela esquerda. Fala, Léo. Deixa só para acrescentar, a gente nós entrevistamos ontem o Christian Gonzalez, que é um repórter do La Terceira, um dos principais jornais do Chile, pro programa No Mundo da Copa. Vai ao ar amanhã, 13h. E aí a gente perguntou sobre seleção chilena e tal, e entramos no assunto Pinares, né, e também Palácio. E aí era uma informação que eu também já tinha, que o Palácio no ano passado, com o técnico anterior do União Espanhola, ele jogava pelo lado direito, ele é um destro, até um cara alto pro padrão chileno, ele tem 1,80 m, mas ele é um jogador de lado. Esse novo técnico que assumiu, ele colocou o Palácio no primeiro tempo jogando como um 10, como tu disseste, pelo meio, mas no segundo tempo ele já puxa o Palácio para jogar aberto pela esquerda. Segundo esse nosso colega repórter chileno, o Palácio é um jogador de lado, que pode jogar pelo meio, ele até se sai bem, mas ele rende muito mais pelo lado. E ele é tratado no Chile como uma maior joia surgida no país nos últimos tempos. Por quê? Porque o Chile tem um problema sério de renovação, e a gente tratou disso na entrevista também, porque aquela geração do Vidal, do Arangues, do Sanches, ela está acabando. E o Chile não conseguiu se renovar por uma falta de investimento dos clubes na base e tal. E esse jogador foi eleito a revelação do campeonato chileno. Há uma aposta muito alta nele. Não, é isso, ele é um meia que joga pelo lado. Meia que joga pelo lado e é destro. Ele é o contrário, é um de lado que joga pelo meio. Ele é um de lado que joga pelo meio. Ele tem, assim, ele é o dono do time, né? Eu digo meia assim, porque faz ali uma linha de 3 jogadores, ele tá fazendo função de meia, né? Então ele joga numa daquelas 3 ali. Tipo o que o Renato quer com o Pinares, né? O Pinares joga na seleção pelo lado, mas entende que ele pode ser meia central, né? Mas ele não é aquele ponteiro que vai lá pro fundo, né? Então ele preferencialmente gosta de jogar pelo lado, assim que ele rende mais. Mas ele é um cara assim, é dono do time mesmo, não tem uma cobrança de bola parada que não seja o Palácios com 20 anos que faz. Escanteio, bola longa, curta, é tudo com ele. Guerrinha, o que tá achando desses movimentos do Inter, o Palácios e já o começo do trabalho do Ramírez? Eu fico me perguntando quem é que sai do time, Pedro. Entendeu? Tu vai mexer na estrutura do meio-campo. Aquele meio-campo de 4 jogadores não terá mais. Todo mundo sabe a minha opinião, e eu acho que quem conhece um pouquinho de futebol não vai divergir dela. Tudo se decide no futebol no meio-campo. O meio-campo do Internacional, queiram ou não queiram, ele deu resultado no Campeonato Brasileiro. Ele surtiu efeito. E aí quem é que vai sobrar? Vai sobrar ele joga pelo lado direito, vai sobrar o Edenilson? Como é que vai ser? Mas, o Guerra, eu concordo tanto com esse raciocínio de que tudo se decide no meio-campo, que faço uma vírgula nele para dizer que é também no meio-campo que você define se um time vai ser propositivo, vai ser reativo, se ele vai querer ter a bola mais do que o adversário e atacá-lo mais, ou se ele vai esperar marcando para jogar no contragolpe em 2 ou 3 bolas do jogo. É esse o setor que define tudo. No tempo do Odair Hellmann, em que havia, por exemplo, um primeiro volante mais Edenilson e Patrick jogando muito, muito próximos e muito, muito atrás, o Inter claramente definiu que era de reação. E assim chegou, inclusive, a vice-campeão da Copa do Brasil. O Cudê, em dado momento, anunciou uma ideia propositiva, mas a prática foi completamente diversa com Musto e Lindoso. Só depois, quando ele entra na fase de grupos da Libertadores, ele tira um desses jogadores para botar o Bosquilha. E o time do Inter destrava, no melhor sentido da palavra. Então também é no meio-campo que você define qual o seu conceito de futebol.
Mas nós temos dois modelos. O modelo propositivo é o modelo do Flamengo, que o Inter não tem capacidade para ser. O do Flamengo é isso mesmo. Não tem. E outro modelo que não é tão propositivo e que também é vencedor é o do Palmeiras. Que é um meio termo, né, Guerra? Exatamente. Então é isso que me preocupa, como é que vai ser a montagem desse time. Por quê? Porque o Internacional tem 2 jogadores no seu meio campo que são os que seguram a peteca. O Patrick e o Edenilson. Os 2 jogadores até de lado, eles saem pro Edenilson dizem que o Atlético vai voltar a carga aí com força, né? Bom, aí não sei, aí abre uma vaga. Guerrinha, será que eles não vão vir para dentro, Guerrinha? O Palácios não é Patrick? O Palácios na esquerda? Não. Palácios, o quê? Não, o Palácios é o Guilherme Bach. Não, é outro jogador. Não, mas entenda. Sim, mas é de lado. Não exatamente de lado, mas é por aí. Não, eu quero ir lá para a pergunta do Guerrinha. O Guerrinha começa a fala dele questionando. Aonde chega para jogar? O meu questionamento, e que fez chamar a atenção de vocês, justamente pensado. Eu sei que ele não é igual ao Patrick, mas a vaga do Internacional que pode correr risco com a chegada dele não é a do Patrick, porque eu estou fazendo uma leitura do Miguel Ángel, ele querendo essa velocidade. O Patrick tem várias valências altamente positivas no time, mas velocidade, por exemplo, ele não tem. Mas o Palácio é ponteiro... Aí vai mexer nele, essa é a minha questão. O Palácio vai jogar o Palácios pela esquerda, um outro ponteiro pela direita, um volante que pode ser o Dourado, outro. O Palácio joga pela direita. O Palácio é ponteiro direito. O Inter vai jogar no... O Inter é o modelo de jogo, o sistema de jogo, e até muito do modelo igual ao do Palmeiras. Como é que joga o Palmeiras? O Palmeiras joga com 2 caras de velocidade do lado e um centroavante. Rony de um lado, Wesley do outro. O Palmeiras joga com o Felipe Melo carteando o jogo, só que o Palmeiras, em vez de usar 2 meias, usa um meia e uma espécie... Um híbrido, que é o Zé Rafael. É um híbrido. Eu ia usar o segundo volante, mas estava me segurando. Obrigado, Maurício. É um híbrido que é o Zé Rafael. Na ideia que foi inicialmente conversada, é um camisa 5, carteador do jogo, que não precisa necessariamente ser um pegador, e 2 meias. Pode ser um híbrido, pode ser o Edenilson, o Zé Rafael do Inter. Exatamente, é uma função que ele gosta e sabe fazer. Exato, e sabe jogar, faz o vai e vem, o área a área. E aí tu tens do lado direito o Palácio, falta um extremo pelo lado esquerdo. Pode ser o Patrick, Bagé? Até acho que pode. O Patrick chegou a ser lateral no começo da carreira. Razão. Não, eu só estou pegando em característica. Eu não estou entrando em posição. Pode ser no papel. Pode ser no papel. O Patrick não é ponta esquerda. Isso, eu estou entrando em função. O Patrick não é ponta esquerda. O Patrick não. Vamos parar com isso. O Patrick ocupa espaço ali. Se ele trouxer para dentro o Edenilson e o Patrick. Se ele trouxer para dentro... Mas aí tumultua tudo. Não, tudo bem, mas a surpresa do Internacional aconteceu... Por quê? Porque o Edenilson saía para o lado, o Patrick para o lado também, e aquilo ali atraía a marcação. Agora, se tu botar todos eles que são carregadores de bola, volto a dizer, são todos carregadores de bola, botar ele centralizado, o adversário tem menos dificuldade para marcar. Mas eu acho então, que vai ser aí é que eu fico perguntando, sabe? Como é que vai ser o 4-3-3? Quem é que vai ocupar a ponta esquerda? Não é o Patrick. O Patrick é um cara que faz o meio. Faz o meio. Então vai ter que achar alguém por ali. Vai sobrar gente do meio campo. A estrutura do Internacional está montada. Um volante que pode ser, Léo, um volante que vai ser o Dourado ou um outro com outras características, o Pastilon que o Ramires ia escolher, um volante. Os 2 meias vão ser o Edenilson e o Patrick, e aí tem que escolher 2 extremas e mais o Guerreiro lá na frente. Logo adiante haverá Bosquilha no lado, que é onde ele jogava no São Paulo com muita qualidade. O Bosquilha no lado esquerdo. Futebol clássico dos anos 70. O Yuri Alberto é reserva do Inter. Davi, é um recuo. É um recuo. Futebol clássico. Na verdade, o futebol ele vai buscando mecanismos e meios de combater a marcação mais forte, o vigor físico maior. Volta. E aí os técnicos vão puxando do arquivo ideias de jogo. Esse Leonardo, jogo de posição... Tá fechado 4-3-3? Tá fechado? É esse? Não tem outro? É assim que ele jogava no Del Valle. Tu pega na assim, primeira reunião... Volante que passa e sabe marcar. Clodoaldo. Meia direita... Com categoria organiza o time, bate falta. Tadeu Ritt. Meia esquerda Zico. Você está cometendo banditismo, né? Você tem que ser preso, Davi. Esse time aí eu jogo o Davi não está totalmente errado. O Davi não tá, o sistema, a ideia é isso. A diferença é que o Gerson, o Clodoaldo, o Tadeu Ritt corriam 4, 5 km por jogo. Não, e a qualidade infinitamente superior, né? É outro tempo.
É outro, não, mas é outro tempo. Mas tem uma outro, parte que serve desse exemplo. Mas vai lá, Bajão, vai lá. Não, eu vou mexer numa situação que tem a ver com parte do que vocês citaram. Que sempre me vem à cabeça quando a gente chega nesse pensamento, como perguntou o Guerra. Tá, e quem é que sobra? Tá chegando um treinador que ele foi contratado pelas ideias dele, a gente vai ver no futuro se vai dar certo ou não, mas ele foi contratado pelo entendimento de futebol e automaticamente ele vai chegar e aplicar esse entendimento. A minha dúvida, senhores, e essa lembrança de outros tempos, vocês citaram Clodoaldo, Gerson, aí eu lembro da Copa de 70. E a Copa de 70 teve um momento em que praticamente do meio para frente todo mundo jogava com a camisa 10 nos seus respectivos times ou tinha qualidade para isso. O Miguel Ángel daqui a pouco ele não pode mexer em alguma estrutura adaptando aquilo que ele vai ter à disposição, porque já está falado o tempo inteiro pelo Paulo Brax, que é o homem responsável também pelas contratações, o diretor executivo, que ele chegou para minimizar custos, para reduzir custos e automaticamente dificilmente vai ter um investimento muito grande. Quando chega, vocês citaram aí o Bosquilha, poxa, ele é reforço. A volta do Guerreiro, ele é reforço. A volta do Saravia, ele é reforço. Então, eu imagino que daqui a pouco, e por isso que eu insisto, será que ele realmente vai chegar para esse 4-3-3? Ou daqui a pouco ele vai ter algumas peças que podem readaptar o estilo dele dentro do Inter? Mas na entrevista que ele concedeu... Para acomodar os melhores. Na entrevista que ele concedeu lá no The Coach's Voice, né, aquele programa, uma plataforma que os técnicos falam e tal, ele disse, olha, se tu vai no mercado comprar laranja, tu não vai voltar com maçã, a não ser que tu convença a laranja de que ela é maçã. Entendeu? Ele foi contratado para isso. Não, agora, esse negócio tá na fronteira aí. Outro chega lá, laranja tá muito cara e tu busca maçã. Antes de começar, eu acho só uma coisa. Eu acho que se o Inter jogar nesse esquema 4-3-3, ele vai ficar fragilizado no meio-campo. A maioria dos times, com exceção. O Flamengo joga com 5 no meio-campo e 5 que chegam no ataque. Aí é diferente, aí é qualidade. Vocês gostaram do meu meio-campo? Agora, o que acontece com a maioria dos times? Eles povoam o meio-campo. O meio-campo é onde a coisa se decide. Tu vai 3 no teu meio-campo, normalmente tu vai ter diminuição em relação ao adversário de número de jogadores. Porque todos botam mais gente ali. Mas, Guerra, o Palmeiras joga 4-3-3 e sem a bola todo mundo vem marcar. A ideia basicamente é essa. Mas aí tem uma coisa que tu tem que botar. São jogadores na frente rápidos e qualificados. Jogadores que decidem. Evidente. Não adianta tu pegar os teus atacantes quando eles são comuns e fazer eles voltar. Porque até eles chegarem na frente, tu perdeu a bola de novo. Não, sem qualidade você não faz nada propositivo. Sem qualidade você só consegue reagir, porque aí na estratégia o pior ganha do melhor. Mas a ideia de jogo, Maurício, é ter a bola. Claro, então. Esse jogo foi trazido para isso. Esse jogo de posição, ele parte de uma ideia que tu tem a bola e a partir do passe, tu começa a construir e ocupar o espaço o qual tu vai tirar o adversário dele. Então tu vai ter mais a bola, tu não vai ser tão atacado. E na hora de defender, esse 4-3-3, ele fecha uma linha de 5, os extremas voltam, os 2 meias voltam e tu fecha a linha de 5 e vira o 4-5. Vou fechando o meu time, Potter. Tem esses 3 meio campo e no ataque é Valdomiro, Alcindo e Edu dos Santos. Tá bom, esse time aí corre o mundo. Tá bem. Leonardo, mas essa tua metáfora da fruteira, né, ela não pode também ser observada. O cara vai fazer o segundo trabalho da vida dele. Mas ele estava lá no Equador, o Inter foi lá buscar, ele não veio aqui pedir pro Inter para trabalhar. É o seguinte, eu acho que treinadores inteligentes, eles não conseguem colocar uma ideia se o grupo dele não está preparado para ter essa ideia. Se adaptam. Né? Então um treinador inteligente vai chegar, bom, se eu não tenho 2 pontas de velocidade que faz uma linha de 5 quando tem que se defender, eu vou ter que mudar a ideia. Vou dar um exemplo. Não, mas aí não faz sentido. Calma aí. Aí deixa só te dizer uma coisa, Potter, eu vou entrar na fruteira de novo. Tu vai na fruteira para comprar maçã. Não tem maçã, tu não vai comer. Não é safra. Não, tu vai comprar alguma coisa que tenha. Vou comprar outra coisa. Exatamente. Eu tô falando. O Cudê, por exemplo. O Cudê, ao qual eu acho que ele fez um trabalho muito melhor do que ruim. Bem melhor do que ruim. O Cudê, ele é apaixonado pelo Musto. Apaixonado pelo Musto. O Musto fez uma partida boa no Inter, quando entrou no segundo tempo contra o Atlético Mineiro. Uma partida boa pelo Inter. Uma partida. Era a convicção. Era o cara que lideraria o time do Cudê.
O Cudê teve que abandonar o Musto. A Esse primeira cara não pode reunião... abandonar ideias. Não, eu concordo contigo. Eu tenho certeza que ele tá chegando para um 4-3-3 para ele repetir a ideia que deu certo, que o Inter se apaixonou e trouxe ele. Eu sei disso. Só que a vida é dinâmica, Léo. Não, por isso que eu perguntei. Eu vou te falar, Só vai ser dinâmica depois de meio ano. Ele chega aqui com a ideia original, senão não faz sentido trazê-lo. Mas, Léo, a primeira reunião, Diogo, que houve lá no Equador, tá? Que o Inter conversou com ele e não foi presencialmente pelas questões de pandemia. Pandêmicas. Ele disse o seguinte, olha, meu time joga, o goleiro joga com os pés, a saída lá é por baixo, o meu camisa 5 é o cérebro do time, eu uso o sistema 4-3-3, a gente usa o jogo de posição. Esse é o mundo ideal, né? Tá legal pra vocês? Tá, então vou continuar conversando. Esse é o mundo ideal. Tá, mas Léo, é que não é só isso, né, Léo? Mas Continuam fazendo meu time, minha zaga é Figueroa e Pedro Jeromel. A gente está acostumado, Potter, a trazer os técnicos, e os técnicos, como estão sempre na berlinda, eles se agarram no primeiro galho, e aí eles topam tudo, eles mudam ideia, se eles são ofensivistas, eles jogam na defesa. Tá, mas Léo, mas você não concorda comigo que tu tem que ter peças para dar uma ideia tua? Mas será que ele concordou, Léo? Será que ele concordou que ele tem todas as peças do Internacional? Porque, beleza, foram lá, conversaram, só, olha, nós temos esse projeto para ti. Nós vamos contratar um executivo de base, nós vamos fazer tudo que para chegar mais próximo do teu pensamento. Mas será que ele também olhou todas as peças e disse, olha só que maneiro, porque além de vocês quererem o meu trabalho, eu também tenho tudo que eu preciso. Pode ser que ele tenha que adaptar nesse momento. Tomara que ele acerte, Bagé. Tomara que ele acerte. Eu também estou torcendo que acerte, eu gosto muito dele. Eu vou dizer uma coisa aqui, não me interpretem mal. Ele não tem bagagem ainda para chegar e dizer, eu jogo assim. Tem, Guerrinha. Ele tá chegando porque ele joga desse jeito, senão ele não vinha, Guerra. Qual é a bagagem que ele tem? A bagagem, a gente pode discutir a bagagem, Guerra. Ele ganhou a Sul-Americana. Sim, mas o Internacional se encantou por isso, senão não buscava. Tudo bem, mas ele não tem... O Sampaoli, por exemplo, o Sampaoli chegou no Atlético certamente com uma ideia. Sabe o que aconteceu com o Atlético? Fez 30 contratações para chegar na ideia do homem. Mas aí ele aqui se atrapalha, né, Guilherme? Bom, mas eu vou dizer, a ideia dele não dava para colocar em prática porque ele não tinha jogadores. É isso que eu quero dizer. Me deu uma ideia agora espetacular. Me deu uma ideia espetacular, Potter. Sabe qual é? Chamar o intervalo comercial e lembrar que verão tem que ter sol para bronzear, piscina para refrescar e espumantes Aurora para harmonizar. Aproveite, com Aurora tem verão, beba com moderação. Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e principalmente de cuidado. Por isso a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade, desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa todos os produtos de jardinagem. E ainda tem condições especiais de pagamento na linha de lavadoras, roçadeiras em até 6 vezes sem juros. É muita oferta, né? Então vai lá, ofertas.steel.com.br, confira. Tem intervalo comercial, tem notícias e o Sala de Redação volta em seguida. São 2h03, estamos de volta com Sala de Redação, em nome de Agibank, o melhor banco para você receber seu salário benefício. Espumantes Aurora, com Aurora tem verão, Grupo IESA, vamos juntos, ar-condicionado é na Frigelar, Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos, Zafari Bourbon e Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Luciano Potter. A pergunta é a seguinte, principalmente para Leonardo Oliveira e Maurício Saraiva. Pois não, a gente estava conversando aqui sobre o Miguel Ângelo Ramírez, né? E a ideia dele de que vai ser um 4-3-3, tá? E aí eu ponderei o seguinte, beleza, isso tá fechado, é assim mesmo? Será que não tem adaptações? Será que ele vai chegar aqui e não vai ter grupo? Então eu peço para vocês agora, e vou dar a barbada que o Inter contratou Palácios, que vocês escalem o time do Inter hoje. Com grupo, tira lesão, tá? Tira lesão, não tem ninguém lesionado, grupo força máxima. Qual é o time do Miguel Ângelo Ramírez? Vou te dar o time, claro, né? Vou te dar o time da largada. O time é muita máscara, Léo, pelo amor de Deus. Vou te dar o time da largada, tá? E é informação, não tô criando da minha cabeça, tá? Algo que tu vai apurando daqui e dali, tá? Pode ser que haja mudanças, né? Com a chegada ao vestiário, a convivência, mas uma ideia, um esboço, tá? Daniel, aí ali na frente o Saravia, tá? Que vai voltar. Daniel? Peraí, o Daniel assumiu a posição do nome do Danilo, é isso? É uma ideia que está sendo trabalhada no Inter. Como eu disse, pode ser que haja mudança pela questão de vestiário, hierarquia. Daqui a pouco o Inter não consegue negociar um dos goleiros experientes. Como é que tu vai deixar os dois goleiros que são líderes no banco e vai botar o menino?
Mas assim, é um esboço que está circulando. O Inter quer vender os seus 2 goleiros? Pelo menos um deles o Inter vai se desfazer. O Grêmio pode comprar ali o Danilo Fernandes, tu quer, né? O Lomba, hein? Tá, mas vamos lá. Tá, Vai, Saravia. Ideia inicial, vamos tá? pro esboço. Ideia inicial. Daniel Saravia, um zagueiro que virá para formar dupla com o... Até porque o Cuesta. Moledo só volta na segunda metade do ano, não é o Moledo preterido, Moledo. é o Moledo fora de combate. É o Moledo Cuesta. só em novembro, né? Cuesta aí. Moisés. Moisés, precisamos de um lateral esquerdo. É. O Dourado começa como camisa Léo Borges. 5. Não, Moisés. Não, eu digo lá. Bom, põe um menino. Eu botaria Não, um ele menino. tá falando o esboço. ele tá falando do esboço do time. Agora eu fiquei Vai lá, curioso. Léo. Dourado, Dourado começa, mas o Inter vai buscar um camisa 5. Isso foi tratado desde o começo. Faz parte da ideia de jogo do Ramires ter um camisa 5 mais cerebral, tá? Que E ele pensa faz o bem e jogo. dá chance pro Dourado, tá certo. Edenilson e Patrick, tá? Palácios, Guerreiro e Yuri. Esse é o time que está se esboçando para uma largada. Como eu disse, não é o time que vai jogar já no final de semana, o Inter joga no final de semana, e é possível que o Ramires já esteja na beira do campo, depende do vídeo, mas é uma ideia de arrancada. Né? O ano é longo. Tá longe podemos de ter ser. noção. Deixa eu aproveitar o seu Yuri gancho pela então, Léo. esquerda, Tá longe de 4-3-3. ser. É o Yuri do lado, né? Tá longe de ser Yuri mau pela time, esquerda, né? Yuri pela esquerda, Palácios pela direita e Guerreiro de centroavante. Claro que para isso o Saravia precisa estar inteiro, o Guerreiro também precisa estar inteiro, mas é uma ideia de largada, tá? Não, tá Pro longe Inter de ser mau 2021. time, é um time capaz, é um time que não tem exatamente um armador no seu trio de meio campo, né? O Patrick avançou muito sobre a posição anterior quando jogava com o Odair, o próprio Edenilson cresceu, evoluiu tecnicamente para Dedéu. O cara mais hábil do meio para frente nesse contexto seria o Palácios do lado direito, fazendo uma função múltipla de lado de campo e algum nível de construção. E lá na frente, 2 caras que são letais. E veja que nesse time declamado aí pelo Léo, tá sobrando o Thiago Galhardo e tá sobrando o Bosquilha, até porque o Bosquilha nem tem condição de jogo ainda, mas o Galhardo tá sobrando. Deixa eu só. e o Deixa eu só. detalhe, e Dourado tá no time, importante, Dourado tá no time. Deixa eu só entender uma coisa. O discurso, Guerrinha, o discurso é os garotos. É isso aí, eu ia entender uma coisa. O É discurso o cara aos que garotos. gosta de trabalhar com os meninos e tem um menino no time só o Yuri Alberto. E o Mas Palácios, daqui a né? pouco ele vai trabalhar. Palácios tem 20 anos. Vai ter um botando zagueiro. Você já não sabe qual é o zagueiro que vem? Não, e o Moisés do Não, lado, embora seja informação do Léo, o Moisés do lado não pode ser pétreo. O Né? zagueiro e o Palácio Não, não estavam Moisés no não. Beira-Rio. Não, trouxeram para aproveitar a base do Internacional, para valorizar. Só tem um menino aqui no Beira-Rio. Bom, eu não acho que o time seja fraco, vamos deixar claro, não acho que seja isso. Acho que está mal montado com 3 caras no meio-campo, só isso. Não, Só mas isso. então, aqui, ó, o modelo modestamente, dele é o ô, Léo, 4-3-3, né, Diogo? O modelo dele, o sistema, aliás, Léo. o sistema é o Sim, 4-3-3. Tá. Modestamente é aquele time que a gente estava desenhando, né? O que vai acontecer com o Patrick, que jogou como ponteiro aberto pela esquerda no 4-1-4-1, no 4-3-3 lá com o Abel eventualmente? Ele vai vir para dentro. 4-5-3-2. Joga o Edenilson e o Patrick por dentro, e aí tu tem 2 ponteiros e tu tem um centroavante na frente. Agora, E até não ele tem- chegar e esse não modelo tem ideal, armador, Potter. né? Não tem armador. Até ele chegar nesse modelo ideal, Potter, ele vai jogar com o Yuri ali do lado. Quer dizer, é isso que eu tô querendo, assim, Tá. sugerindo que a gente faça, porque senão Diogo, a gente cancela o cara sem ele trabalhar. O cara nem começou, a gente tá eu não estou fazendo isso, eu estou tentando entender a cabeça dele. Só Exatamente, isso. ninguém está Eu não tô cancelando ninguém, ninguém está dizendo Isso. que é ruim ou que é bom, ou que é isso que ninguém conhece. Não, tá certo. Entendeu? Não é isso. Nós estamos achando, eu estou achando pelo menos, eu vou falar por mim, que o meio-campo é fragilizado. Primeiro, não tem um armador, tem 3 jogadores só. E é aqui que as coisas se decidem. É aqui. Ah, não, mas o Yuri volta para marcar e o Palácios volta para marcar. Muito bem, legal. Tá bom? Vão marcar não. Voltam para cercar, porque são atacantes, tá? Mas Muito é a bem. ideia dele, né? A hora que tu pegar a bola, como é que tu faz para chegar lá na frente? Mas o Quem- modelo é quem- parecido com o do Palmeiras nesse deixa time. eu ir pro Carregadores lado- de bola. Deixa eu só ir pro lado mais psicológico, de chegada de um cara, de um trabalho, tá? Se tá posto que ele quer o número 5, que jogue com inteligência, né? Tá posto isso, o Dourado não é o número 5 e é o capitão da equipe hoje, vai pro banco. O Lomba e o Danilo Fernandes, o Danilo fica no banco e o Lomba vai pro banco. Ou um deles Ele vai tinha ser o negociado. Caicedo, né? Lá no Del Valle, o Caicedo tinha essa função no time pra ele. E a de seleção. Moisés Exatamente. Então, Caicedo. tipo assim, e os meninos que acabaram o ano muito bem e passando uma imagem para todos os meninos do Inter, né, que dá, gurizada lutem que dá,
também vão pro banco. Não, o zagueiro da direita, Léo... São três baques Não, mas importantes. é que o Léo falou de um zagueiro a ser contratado. Como ele não está contratado e terminou muito bem o ano o menino que veio da Alemanha, ele começa ao lado do Cuesta, o Lucas Ribeiro, com toda a chance de jogar e se afirmar. Se vai vir um zagueiro depois de o tira do time, não vai ser no canetaço. É bom jogador. Nesse dia colocado pelo Léo, eu tenho duas dúvidas. O Heitor já começa porque o Saravia não está jogando. Perfeito. Sim. Maurício, os laterais são Eurico e Júnior. O futebol, ele é absolutamente dinâmico e nós estamos falando sobre isso aqui. Só falta o goleiro. Tentando discutir se o futebol é dinâmico ou não. Ele é. Eu acho que esse time aqui nunca vai jogar junto. Nunca vai jogar junto. Esse que o Léo declamou? Acho que ele nunca vai jogar junto. Léo não entende nada. Chute completo, Léo. Eu tenho a impressão que pode jogar junto. Eu acho que ele nunca vai jogar junto. Mas, Potter, qual time que poderia jogar? Nesse time aqui, o armador do Inter é o Cuesta. O Inter não tem capacidade de fazer a ideia que ele tem hoje. O Edenilson e o Patrick. Diogo, com todo respeito, carregadores de bola não são armadores. Nessa ideia dele, Pedro, o Guerrinha na ideia dele... Não tem armador, tem razão. Não tem armador. Ele quer fazer um meio campo que abre. Ele não quer que um só faça. Eu não estou dizendo que está certo ou que está errado, tá, Guerrinha? Mas qual é a ideia dele? É que tu não tenha um armador só. Que o Edenilson, que o Patrick, que vão ir e voltar, sejam armadores, que o primeiro volante ali, o jogador que vai cartear o jogo também seja um construtor. Ele aposta em transição. Jogo, Bagé, nessa ideia de jogo, o armador é o 5, tá? O Bagé falou do Caicedo, que é um baita jogador, foi vendido para a Inglaterra, inclusive, monstro, né, Bagé? Seleção. Monstro, menino. Mas o 5, o cara que pensava o jogo, se chamava Pejerano, 39 anos. Pra tu ver como a ideia do 5 não precisa ser pegador, ter energia, correr de área a área, não. É o pensador. Tanto é que o Pejerano ele era tão importante que foi o cara que deu o discurso na despedida do Ramírez lá no Debrenã Del Valle, né? Naquele evento. É bom orador, então. Eu acho que o Praxedes é um cara que... O que o Inter precisa é um centro médio que saiba discursar. Em espanhol de preferência. Eu fiquei muito feliz com a contratação do Miguel Ramírez, só para deixar mais claro ainda. Deixei muito feliz. Agora, o time do Léo, e não estou brigando com a informação que o Léo recebeu, o time do Léo, ele vai de encontro com uma dos pilares da chegada de Miguel Ramírez, que é categoria de base. Pela primeira vez na história do clube brasileiro, teve entrevista coletiva do cara que foi contratado com pompa e pelo grande trabalho dele, coletiva do cara que vai cuidar da nova ideia de futebol na base do Inter. Não fecha pra mim, Léo. Eu não quero brigar com a informação do Léo, mas assim, se você pensar o Moisés não é um cara que você possa considerar titular pétreo do começo de um trabalho de um treinador que gosta da base. Porque há na base um jogador que pode disputar naturalmente com o Moisés essa posição, que é o Léo Borges. Então não é brigar com o Léo, não é brigar com a informação do Léo. Mas de fato ele vai ter que precisar afinar o discurso com a prática. Se o Moisés começa a titular e o Léo Borges começa bancário, aqui nós temos uma vírgula para discutir. É que Potter, o cara recém chegou, ele não tem como chegar e bater o pé na porta, tira todo mundo e bota os guris. Eu acho que tu tem que ver mais adiante. Eu sei, entendeu? É que essa discussão não é isso que eu estou discutindo. Concordo plenamente com o Diogo, não pode fazer isso, não pode. Sabe de onde é que ele tem que partir? Do que terminou e deu certo. Eu concordo plenamente contigo, Diogo. Mas a ideia é que totalmente mexendo. Pois é, mas aí ele vai ter que mexer, esse é o problema. Ele já vai desmanchar o meio campo. Mas o meio campo é o mesmo, gente. Como é o meio campo? Não, mas na formatação não, né? Não, na ideia não. Mas o jogador não tem Praxedes. O tripé dourado, Edenilson e Patrick joga no Inter junto desde 2018. Não, tudo bem, Léo. A formatação tira o menino. Mas tira o Praxedes. Aí tem uma outra informação. Isso aí é três, só é os mesmos três, Léo. Porque não chegou o volante que ele quer. Mas isso é do jogo, Guerra. Mas isso é do jogo. Os técnicos têm uma ideia de jogo. Eu sei, eu entendo isso. Para encaixar. Eu entendo tudo isso, só que eu estou dizendo que só é porque não chegaram. Ele vai mudar, é isso que eu estou dizendo. A informação que eu recebi agora é que o Praxedes é titular dele. Não, aí já muda Muda o desenho do meio. Se o Praxedes é titular, alguém vai dançar. O Patrick daqui a pouco fica no lado e não o Yuri Alberto joga. Aí a gente já está especulando. Detalhe, a gente está contando que o Inter não vai vender nenhum jogador, né? Isso. Porque não está vendendo ninguém, né? E olha aqui, ó, e eu já... Bom, já me buzinaram aqui, um passarinho falou que não é tão absurdo assim o Patrick jogar pela esquerda lá. Não é tão absurdo. Não é, porque hoje ele foi... Eu votei nele na eleição da CBF, melhor jogador do Brasileirão naquele corredor lá. Não é absurdo.
Mas não vai ser o é que as pessoas dele. podem estar achando, que eu pelo menos, né, sou um mongoloide, eu não sou mongoloide. Entendeu? O Patrick não pode jogar pelo lado esquerdo, ele joga pelo lado esquerdo, ele não é ponteiro. Ele não tem a velocidade, ele não tem isso. Ele tem a iniciativa pessoal? Tem, sem a velocidade. Se tu quer 2 atacantes velozes, não é o Patrick. Mas é que, não é que o Patrick. nessa ideia, Guerra, nessa ideia de jogo, o time não vai ser marcador lá atrás e vai largar a bola pro cara sair correndo na velocidade. Ele vai ter a bola, vai trocar passe e vai ocupar um espaço vazio, vai ter que ter movimentação. O mundo ideal. O Patrick Esse é o mundo pode ideal. ser. Mas Mas é claro, claro, eu contratado pro mundo ideal, né, Davi? Eu vou ser Eu um penso sempre romântico. no mundo ideal. Eu acho que o Patrick jogando só no último terço do campo, na última coisa lá, é um baita de um ponteiro esquerdo. Daqueles antigos, Balalo, Paulo Egídio, só driblando. Pedro ele recebe Melhor a bola é o só lá do meu time. lá no Valmir meio, Massaroca. bem no fundo. Bem no fundo Valmir mesmo, Massaroca, sabe? olha aqui, ó. Para Porque tem calcário drible. e argamassa, ó, escuta só, Potter. Para calcário e argamassa, fala com o Barbosa da Fida, tá? E tintas Kirin, tu fala com o Tinga, porque ele tem a tinta gaúcha, tinta do Tinga. Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação da Facate. Escolha a área preferida, facate.br. E aí você vai conhecer a 5ª melhor faculdade integrada do Brasil na avaliação do MEC, tá legal? Cicobi, somos feitos de valores. Nós vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida para a última parte do Sala de Redação. São 2h19, estamos de volta no Sala de Redação. Alex Bagé, afinal, quem o Grêmio está contratando e quem o Grêmio deverá contratar, ou pelo menos quem o Grêmio tem a luta por contratar? Vamos lá. Olha, Pedro, os nomes, eu falei na abertura do Sala ainda, né? Eu torço para que realmente os nomes que estão sendo colocados na pauta do Grêmio, que acabaram vazando nas últimas horas, e a gente tem que entender também que às vezes vaza, porque é uma barbada vazar o Douglas Costa, né? Isso é interessante, isso faz bem para o torcedor, empolga o torcedor de maneira geral. Então, eu estou indo mais por 2 nomes. Pelo que eu acompanhei das últimas horas, embora oficialmente o Grêmio nesse momento negue, o Douglas Costa e o Rafael Carioca são nomes muito bem encaminhados. Mas espera aí, o Douglas Costa, ele vai abrir mão de dinheiro? Sim, ele ganha quase o equivalente a quase 4 milhões. Então, o abrir mão do Douglas Costa seria um cara ganhando aqui no Grêmio na casa de 1.800.000. E já apareceram vários parceiros possíveis para tentar bancar pelo menos parte disso. O Douglas Costa quer voltar para o Brasil, ele sabe toda a relação que ele tem em Porto Alegre e tudo mais. O Rafael Carioca é uma situação, pelo que eu acompanho, muito bem encaminhada também. Eu diria até que entre o Douglas Costa e o Rafael Carioca, hoje está muito mais próximo o acerto do Rafael Carioca do que qualquer outra situação, que é um jogador que custaria em torno de uns 4 milhões de dólares, pagos ao Clube do México Tigres para que ele fosse liberado. Não vamos esquecer que na janela anterior, razoável, né, para um jogador desse nível. Pela categoria, o Grêmio pagou, Davi, 3 milhões de dólares pelo Churin e pelo Pinares. Bagé, então não está muito fora da realidade. O que eu apurei ontem, tá? E aí vai ao encontro do que está dizendo também. Só que é o seguinte, o Rafael Carioca, o Grêmio esteve acertado com ele na metade do ano passado. Tá? Aí esbarrou nas luvas. Rafael queria umas luvas mais altas. O Tigres renovou com ele e aí o Grêmio tem, foi o que me disseram, pode ser que mude, né? As coisas são muito dinâmicas, mas o Grêmio tem a questão da multa que é alta e a atuação dele no Mundial o colocou em alta, porque ele foi um dos melhores jogadores do Mundial de clube. Jogou bem. Não, tirando a questão do dinheiro, né? Jogou no Grêmio em 2005, não é isso? Não, com o Celso Roth em 2008. Depois, 2008. Ele fazia a dobradinha de volantes, o Davi, com o William Magrão. Eu não quero entrar no dinheiro dos outros, porque cada um administra o que paga e o que recebe. Eu continuo achando impagável um valor como o que o Bagé falou de salário para o Douglas Costa. É impagável e implode um vestiário. Mas só pelo nome técnico, esses são 2 jogadores que atendem aquilo que o Romildo prometeu para o Renato. Jogadores que chegam e jogam. Mas no Você caso não do vai Douglas discutir. Costa não é salário só, né? Porque aí é pagamento pelo passe dele, né? Não, mas a informação que eu tenho é que a liberação dele, por exemplo, ele foi emprestado agora para o Bayern de Munique, mas ele ainda pertence à Juventus de Turim. E a Juventus de Turim não vai colocar empecilho nesse momento, inclusive para liberar ele, porque não tem mais no Douglas Costa uma ideia de reaproveitamento. Então a liberação, pelo que eu obtive de informações, não seria o problema. Ele consegue liberar em 2 palitos lá com a Juventus de Turim. Tudo. Seria a questão de luva e de salário que realmente é elevado. Mas Isso aí, muda Bagé,
aí, Diogo, tem uma coisa de perfil de contratação. A gente está vendo, e a comparação ela é inevitável. Eu não estou dizendo que é melhor nem que é pior, só é diferente, tá? Pelo amor de Deus. O Inter é o Salgueiro. O Inter, exatamente. O Salgueiro do nosso grande amigo Paulo Paixão, que saía na bateria do Salgueiro. Mas o Inter está buscando um cara garimpado no mercado de 20 anos, para terminar a lapidação aqui, potencializar e vender. O Grêmio, até por estar numa outra atuada financeira, olha o perfil. A gente está falando de Rafinha, que me disseram que é muito difícil que venha, não é muito o que o Grêmio quer. Douglas Costa, 30 anos, Rafael Mas Carioca, é o que 31. o técnico disse, Léo. De jogadores prontos. O Renato lançou isso. O Renato disse, eu quero investimento. Ele deixou claro, ele não quer mais apostas. Mas ele todo falou, ano acho a que gente foi Eu reclama quero o Marinho, eu quero o Luciano, caras consagrados já. Todo ano a gente reclama do Grêmio. Olha só, Davi. Todo ano a gente reclama do Grêmio. O Grêmio... Como o Grêmio tem dinheiro, tem que gastar no jogador acertado. Não adianta gastar no Everton genérico, não adianta gastar no Luiz Fernando. A gente critica, foi lá, contratou o Luiz Fernando. Não, e não adianta mesmo. Pois é, e aí quando o Grêmio tenta dar o salto maior, pelo menos vai examinar se é possível ou não é possível. Vai não buscar o pode diferente. trazer o Douglas Costa, não pode trazer o Rafinha. Então, a gente critica pelos dois lados daí. Não é crítica, tanto é que... Não tô falando de ti, Léo. Não tô falando de ti. Não, Diogo, é só até é bom tu falar porque eu fiz a ressalva. Não tem certo nem errado. De mim, então. Geralmente a gente discorda do Pedro. Tu defendia o Cavani, Pedro. Tu defendia o Cavani. Quando o cara tá Eu tenho uma falando, informação importante. então tá falando de mim. Informação importante. Tá dando carrinho de volante ruim no cara, o Pedro. Você tá dando carrinho de volante ruim no Diogo. Eu tenho uma informação Carrinho, importante. Pedro, tu defendia o Cavani, tu não defendia o Cavani ou mudou? Claro. Pedro, me Então dá tu tem que defender o espaço. Douglas Costa. Cadê a tua coerência? Uma informação É isso que eu tô importante. dizendo. Imprensa, Que barbaridade. imprensa de Pernambuco está dizendo que o Sport quer contratar o Wendel. O que vem a ser... Hoje tem que vem Mega a ser Sena, uma- hein? Hoje tem Mega Sena. o que vem a ser uma... Isso é um que vem a ser presente. uma das coisas, daquelas coisas que só acontecem na história do Inter, né? Que tipo assim, quando é que o Wendel embucha? Contra quem que ele é expulso? Contra o Sport. Né? E aí o destino vai colocar o Wendel no Sport O Recife. esporte viu algum valor no Ender. É um agradecimento. Aliás, como diria o outro Potter, o Marcos Guilherme não acertou-se com o Fortaleza porque foge dos padrões financeiros da Fortaleza. Ó, eu recebi mais uma informação aqui no intervalo da O Internacional briga. está esperando o quê para pagar o que falta? Patrick seria lá ponta esquerda no Internacional. Seria acabei de dizer. eu tô Numa chamando de situação- ponta, mas claro, o nome hoje é outro. Mas extremo. isso Vocês não seria tão curiosos pra Potter, saber numa quem é meu situação- goleiro? Calma. Vanderlei, E aí o Praxedes é titular no meio. Não, é que, Léo, o Praxedes seria titular, o terceiro homem de meio, e o Patrick iria pra ponta esquerda. E O numa ponto tu me ouve, situação, Potter, numa que eu acabei de situação, dizer antes que o Patrick vai jogar pela esquerda. o Patrick joga aberto, jogou com o Abel aberto na esquerda, né, o Brasileirão. Mas numa situação em que o Guerreiro não possa jogar. O Guerreiro é o 9. E aí o Yuri seria encaixado pelo lado O Guerreiro nem se esquerdo. sabe como vai jogar. Isso, exato. É por isso que coloca O cara essa tem- o cara ressalva. Mas tem- essa vai ser, Léo, uma Aí o titularidade Praxedes compartilhada. Essa titularidade do Guerreiro vai ser compartilhada com o Yuri, porque o Guerreiro já teve antes uma lesão longa com 35. Ele agora parou mais um ano com 36. Você não sabe se ele vai jogar de 3 em 3 dias e provavelmente não. São Então o titular com 9 são 7 dois. Mas O Guerreiro e esse o joga parado, Maurício. Esse Esse aí aí o joga time tem que parado. jogar só pra ele, né, Alex? O Guerreiro jogar só pra ele. O Guerreiro no Internacional joga com uma muleta. Joga parado. Muleta, Isso, muleta. Guerrinha. Mesmo que Eu o só Yuri quero- Alberto Guerrinha. Mesmo, Isso se o Yuri mesmo. Alberto ficar, né? Isso Mesmo, se o Yuri bagagem. Alberto Aí ficar. o Guerreiro é bagagem, o Guerreiro tem que jogar, cara. O Yuri tem muita vitrine, hein? Exato. O Yuri é um jogador diferente e pra o essa Inter função pre- dele. Aí o E Inter quer vender o Yuri precisa Alberto, ele vai jogar. O Inter precisa vender. O Inter precisa urgentemente vender um jogador. Eu E só tem quero que fazer entrar um pedido ao Potter. Tá aí o Tem que Wendel, entrar pô. grana Tá grossa. esperando o quê com o Wendel? Eu quero fazer um pedido ao Potter de paciência, Potter. O técnico que está chegando para trabalhar no Internacional tem ideias inovadoras, é um jovem. E um dia tu fosse jovem também para começar na tua carreira. E a gente. Então, Neste programa, paciência. Eu sou um menino. Paciência Bagé. com o Miguel Não, Bagé, Angel Ramirez. eu Ele tem sou o cara contrato com mais de 2 anos, paciência. deixa cumprir o contrato, sem pressão, vai demorar para as ideias acontecerem. Paciência, Potter. Eu te peço a mesma coisa com o Renato, Bagé. Paciência com esse momento É do Renato. difícil. O Paciência Renato já com o aprontou Renato. muita Renatice. Mas o né? Renato já tá tempo aí.
Mas sobre Grêmio, aí. Não, eu tenho um destaquezinho. O cara tava na Espanha e o Pedro Ernesto tava dando pau nele. Ele tava lá tomando um banho de mar e o Pedro Ernesto tava escrevendo coluna, batendo no Miguel Ramirez. Eu tenho um destaque rápido. Gosta de estrangeiro, não gosta de estrangeiro. Ele não tem, até não tem a ver com... Não, peraí, eu gosto de estrangeiro sim, mas eu gosto de estrangeiro bom e gosto de estrangeiro experiente, que eu disse... O cara o cara na praia, o cara tá tomando banho de mar, tá valendo ele. Tá bem, mas ele é pouco experiente para treinar o Internacional, só isso que eu disse, que eu achava melhor o Inter ficar com o Abel. Eu tô nessa, porque atirando isso no ar, não gosta de estrangeiro, fica ruim. Não é assim. Eu também gosto de estrangeiro. E vou dizer mais, eu acho que o São Paulo acertou na mosca com o treinador. Crespo. É um estrangeiro. Acho que acertou na mosca. Eu gosto de quem ganha. Eu tenho esse defeito, eu não gosto de quem perde. Tem cara que gosta. Eu respeito. Eu não, eu gosto de quem ganha. Não interessa se o cara é alemão, é japonês, ele ganha, eu gosto. Eu tenho um destaquezinho aqui, aliás, eu vou dizer para vocês, eu gostaria que o presidente do Brasil fosse alemão, japonês, alguma coisa, e não essas pintas que andam por aí. Ô Pedro, eu tenho um destaquezinho rápido de algumas coisas nos últimos dias que mudaram no Grêmio. 30 segundos. Rapidinho, vou usar menos, já pode disparar o cronômetro aí. Lista de relacionados, era um segredo, era um mistério, como se isso ganhasse jogo. No Grêmio está sendo divulgado agora. Boletim do departamento médico, era um mistério, isso também era um 12º jogador do Grêmio, agora está sendo liberado. Isso é poder compartilhado, Alex, isso aí não é mais o Renato dando carta como dirigente. Aí que eu quero chegar, as coletivas do Grêmio, em Porto Alegre pelo menos, já vão mudar. Vão ser no sistema online em que o repórter pergunta, Renato, você gostou do dia? E aí o Renato diz assim, não gostei. Aí entra o outro repórter e pergunta, mas por que você não gostou do dia? Vai ser ao vivo, porque hoje as entrevistas são gravadas, então eu e o Potter, todo mundo aqui manda as perguntas. Aí pergunta lá o Pedro pro Renato, Renato, por que você não gostou do dia? Aí o Renato diz, não gostei porque choveu. E aí entra outra pergunta, não tem um time. Então com essa volta, muito obrigado aos envolvidos lá no Grêmio. Isso é importante para o contexto jornalístico e, por consequência, para chegar a informação correta no torcedor. Muito bem, o programa está terminando aqui. Muito obrigado a vocês todos que compareceram, que falaram bastante, porque agora quem vai comandar tudo é Leandro Stout, o alemão. Fala, alemão! Pedro Gaúcha mais em seguida vai falar da aprovação pela Anvisa do primeiro remédio para tratamento Covid no Brasil, Remdesivir. É um produto fabricado lá nos Estados Unidos e não vai estar nas farmácias. Ele poderá ser usado nos hospitais para um perfil de pacientes e nós vamos explicar como poderá ajudar no tratamento de pacientes que são atingidos pelo coronavírus no Brasil. O Rio Grande do Sul, Pedro, atingiu a marca de 504 pacientes à espera de um leito de UTI. Nós vamos falar também sobre um dado que saiu no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, confirmando que os médicos já estavam observando. 24 de 27 amostras de pacientes com Covid no Hospital de Clínicas em fevereiro eram da chamada variante de Manaus, a P1, que tem uma carga viral maior. Não é coincidência o período em que os hospitais começaram a superlotar no Rio Grande do Sul, mês de fevereiro. Nós vamos falar também sobre uma mudança que vem aí no prazo para os estados e municípios quitarem dívidas com precatórios. Então quem tem precatórios no estado, e é muita gente, fique ligado no Gaúcha Mais. E ainda, Pedro, preparando para a homenagem do início da noite de hoje, das 7h30, nós vamos dar voz a profissionais da área da saúde de diferentes regiões do Rio Grande do Sul, que vão colocar aqui as suas angústias, as suas vivências, reflexões, um ano combatendo o coronavírus, Pedro. Muito bem, o Sala de Redação está terminando, vem aí Gaúcha Mais e não esqueça, às 7h30 vamos aplaudir os trabalhadores da saúde, porque eles merecem, eles sempre foram importantes e agora são importantes, fundamentais, sei lá o que mais, são tudo na vida da gente de todas essas dificuldades. Então, vamos aplaudir às 19h30, tá legal? Estão todos convidados, um abraço e até mais.